o ministro pela prática da tortura, porque ele é um torturador nato. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes desse giro, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E também deixe aqui os seus comentários. Vamos ao giro de notícias atualizadas. Que além do abuso de autoridade e poder que ele está cometendo, que tem uma lei para isso, mas é uma lei... Doutora, eu entendo que além do abuso de autoridade e poder que ele está cometendo, que tem uma lei para isso, mas é uma lei figurativa, né, uma anômala, uma lei inexistente. Ela existe só para número, que é a 13869. Foi bastante comemorada até pelo presidente comunista da OAB lá em 2019, 2020, que era o Felipe Santa Cruz, né? Foi só comemorada, porque a efetividade da lei não existe. Então, eu tenho denunciado o ministro pela prática da tortura, porque ele é um torturador nato. O sadismo que ele utiliza para poder perseguir o Daniel Silveira é impressionante, é pessoal. Não, é por isso que foge ao princípio, viola o princípio da impessoalidade do agente público. É pessoal. Isso ficou muito claro, doutora, nessa última decisão, quando ele revogou de ofício o livramento condicional e determinou a regressão de regime, deixando bem claro que é tão pessoal que ele esqueceu, ou esqueceram de dizer para ele, que o artigo 118, parágrafo 2º da Lei de Execuções Penais determina veementemente, deverá, é uma imposição legal, que o juiz intime a defesa técnica para que seja apresentada uma audiência de justificação, porque se ele não se convenceu que os documentos apresentados foram suficientes, como ele mesmo deixou claro na sua decisão, quando ele disse que duvidava da urgência do caso para que ele fosse ao hospital. Agora ele é médico também, mas além de ser carcereiro, agora ele é médico. E também se o Daniel esteve no hospital. E o que é mais grave, ele disse claramente que não foi pedida autorização para o Supremo Tribunal Federal, para ele, o rei, para que o Daniel fosse ao médico numa emergência médica às 22 horas de um sábado à noite, véspera de Natal. Então, isso demonstra claramente a pessoalidade, o grau de sadismo da pessoa em ver o sofrimento alheio. Ou seja, o Daniel sofrendo é um grande alento para essa pessoa que ocupa um cargo de ministro do Supremo, que diga-se de passagens, não entende bulhufas de Código de Processo Penal, não entende nada de Constituição Federal e muito menos de Lei de Execuções Penais. Então, afirmo, e está provado nessa última decisão, porque ele violou, mais uma vez, o devido processo legal. Então, o crime de tortura, doutora, está lá na Lei 9459, 9457, 94. Aliás, até perdi o número da lei, que diz claramente que aquele que, em poder do Estado, sofre mal injusto, que sofre tortura física, psicológica, que sofre violação aos seus direitos, no caso, o direito à saúde foi violado, o direito à saúde. Então, esse é o crime de tortura. Mais uma vez, vou denunciá-lo à Comissão Interamericana de Direitos Humanos pela 4ª vez pela prática da tortura. E que é mais grave. Quem, no seu dever, não age para poder impedir a prática da tortura, e aí eu estou falando aí do Ministério Público e até da Ordem dos Advogados do Brasil, que tem, inclusive hoje eu questionei o presidente nas redes sociais, o presidente da OAB, qual a providência que ele vai tomar pela violação de prerrogativas e pela violação aos direitos humanos. Até agora não obtive resposta nenhuma. Então, quem se omite também comete a tortura. E todos serão denunciados. Inclusive, mais uma vez... Eu vi uma pesquisa, acho que antes de ontem, eu até tentei encontrá-la aqui agora, não consegui. Mas eu lembro claramente uma pesquisa falando que 20% das pessoas que votaram no Lula se arrependeram. Só 20%? Bom, primeiro que 20% de arrependidos já é um número muito grande. Nem chegou nem a 2 anos de mandato, já tem 20 pessoas que estão falando assim, que merda que eu fiz, devia ter votado no Bolsonaro. Bom,
Eu acredito que seja muito mais de 20%. Eu vou te mostrar por quê. Teve um vídeo que circulou nas redes sociais aí na semana passada, eu acho, de uma cidade de Pernambuco. Antes, eu quero te mostrar como é que foi a votação nessa cidade. Está aqui, ó, cidade de Petrolina, Pernambuco. Lula teve no primeiro turno 65,31% dos votos, enquanto Bolsonaro teve apenas 28%. Ou seja, Lula teve mais do que o dobro dos votos na cidade de Petrolina, mais do que o dobro. É muito voto, vocês concordam comigo, né? No segundo turno, vou mostrar aqui, cadê a votação do segundo turno? No segundo turno, tá aqui governador, Lula, aqui, ó. No segundo turno, tá aqui, Lula teve, deixa eu abrir aqui melhor para você ver, na cidade de Petrolina, desgrama, aqui, ó. Lula teve 67% dos votos, enquanto Bolsonaro teve 32%. Também mais do que o dobro dos votos. Na cidade de Petrolina. Tá, por que eu estou te mostrando isso? Teve uma manifestação em Petrolina, que não foi organizada pela direita. Tá? Não foi organizada por bolsonaristas, não foi organizada nem pelo Cetrão. Foi justamente aquelas pessoas da base do Lula. Olha essa manifestação aqui. Aí, Osmar, Lula foi tudo ilusão, aí, os petistas aí, ó. Petrolina, Pernambuco, amigo Romero. Lula foi tudo ilusão aí, ó. E mentiras. Lula foi tudo ilusão e mentira, aí, ó. Repare que não são pessoas com camiseta verde e amarelo, Bolsonaro, nem nada disso, são pessoas simples, estão ali, ó. E tem até índios. Dá para ver claramente que não são bolsonaristas, né? Você tem índios. Você pode ver, são pessoas humildes, não tem nada de elite, como eles gostam de falar. Essa foi uma manifestação na cidade de Petrolina, mais uma vez, uma cidade onde, olha aqui, Lula teve no primeiro turno 65% dos votos. Eu não sei realmente qual é a porcentagem de pessoas que se arrependeram de ter votado no Lula, mas eu garanto que a cada dia que uma pessoa que votou no Lula vai ao supermercado para fazer a compra do mês, ou para num posto para abastecer o seu carro, ou vai pagar a mensalidade dos seus filhos, ela se arrepende. Você pode ter a mais absoluta certeza. Nós estamos vendo um crescimento do preço das coisas maior do que na época da pandemia. Isso porque o impacto da oscilação do dólar, dessa subida do dólar nos últimos dias, não chegou ainda na prateleira, tá? Ela leva um tempo. O dólar subiu agora, isso quer dizer o que vai acontecer? Quando o Brasil tiver que importar novos produtos, porque a gente não produz quase nada aqui, né? Quando a gente tiver que importar novos produtos lá de fora, que eles chegarem, aí eles vão fazer todo o processo de transporte até chegar na prateleira, 1, 2, 3 meses, aí é que o povo brasileiro vai ver as consequências desse dólar de estar hoje 6,20, né? Teve um problema no Google aí, mas está 6,20. Então, leva tempo. Nós vamos enfrentar aí um dos piores anos da economia brasileira, talvez pior do que o período da Dilma. E o número de arrependidos vai com certeza superar a casa dos 50%, chegar nos 60%. Se não for todo mundo, né? Só vai sobrar mesmo aqueles que sobrevivem do dinheiro público ali, da corrupção, do desvio de fundos. Só aquela cúpula petista é que vai continuar achando bom isso daí. E aqueles esquerdistas extremos, tipo o pessoal que quer ver a miséria mesmo, quer ver o Brasil vivendo da total, absoluta miséria para eles poderem causar tal revolução que eles tanto desejam. Então, assim, essas pessoas não estão tendo um terrível Natal. É triste, eu já parei de falar Fazuele, porque a situação já está muito triste. Eu já no início eu ficava Fazuele, agora já me dá um peso, cara, porque eu fico pensando assim, cara, tem são milhões de pessoas que estão sofrendo agora. Imagina um pai não podendo colocar comida na mesa dos filhos, tá? Mesmo que tenha votado 13, não importa, mas
Crianças agora estão voltando a sentir fome porque a carne subiu 15%. 15%. Luz, água. O custo de vida hoje no Brasil está muito mais caro. E aí temos que aguentar jornalistas falando que está tudo bem, que o Brasil nunca esteve tão bem. Tipo assim, ó, eu sei que você está sentindo fome, e seus filhos estão passando fome, mas isso é coisa da sua cabeça. Acredita em mim, tá tudo bem. Tá tudo bem. É a fome do, é a fome do amor. É a fome do bem. Eu vou fazer você aqui, tá? 79,80. É isso aí, pessoal. Eu vou somar para vocês que vão ver qual vai dar a diferença disso aqui agora. A população brasileira mostrar para vocês que essa compra aqui, se fosse há 2 anos atrás, no governo Bolsonaro, em 2022, no governo do ódio, daria R$114. Agora, em 2024 aqui, ó, R$160 no governo do amor. Então, aqui, ó, 114, 160. Você sabe quanto que dá a diferença aqui? R$45 já de aumento. Esse é o poder de compra da população brasileira, que vai ter um aumento no ano que vem, 70, 80, 90 reais. E lembrando que o povo brasileiro não compra só isso aqui, não. Só isso aqui deu R$45. Ainda tem que pagar a conta de água, conta de luz, aluguel. Agora a inflação cada dia aumenta mais. Aí, lembrando que agora com o dólar quase R$7, em janeiro vai aumentar mais. O que tem que ser feito, Cleitinho? Cortar gasto. Não tem que cortar gasto, não é do povo, não. Tem que cortar gasto, é nosso. É dos 3 poderes. Judiciário, que tem o judiciário mais caro do mundo, do parlamento aqui, que tem direito a um monte de auxílio, tem que cortar, e do executivo. É nós que tem que pagar essa conta.